Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. O título dessa mensagem já diz alguma coisa, né? Queria fazer uma reflexão aqui. O que é que deixa você ansioso? Dá uma pensadinha aí. Eu creio que seja impossível um ser humano não ficar ansioso. Vamos pensar nos mais jovens aqui, né? As crianças saíram, tem aqui os adolescentes. Aquela prova de português, você precisa de nota, te deixa ansioso, não deixa? Talvez desesperado. Você fez a prova, a nota não chegou ainda. Ai, meu Deus. Alguns roem a unha. Você já passou do ensino médio? Você está na faculdade. Não, você não entrou ainda. Será que eu vou entrar? Será que eu passo no vestibular este ano? Como é que vai ser a minha nota do Enem? Isso provavelmente, certamente te deixa ansioso. Aí você entrou na faculdade. Será que eu vou me formar? Pelo menos no tempo, né? Normal, vamos dizer assim. Eu vou ter emprego. Essas coisas nos deixam ansiosos. Aí você se formou. Como é que vai ser minha carreira? Espera aí, talvez você ainda não esteja namorando. Será que alguém vai me querer? Será que aquela que eu quero vai me querer? Aquele que eu quero vai me querer? Ansiedades. Você começou a trabalhar. Depois de algum tempo, a empresa está passando um facão. Será que eu vou continuar no emprego? Será que eu vou ser mandado embora? Caramba, acabou de nascer meu filho. O que vai ser se eu perder o emprego? Como é que eu vou me sustentar? O INSS está falindo. Meu Deus, como é que eu vou me aposentar? Eu vou ter dinheiro para manter o meu padrão de vida e a minha saúde, meu plano de saúde? Irmãos, quantas coisas nos deixam ansiosos. Você é pai e mãe, seu filho é pequeno, o que vai ser dele? Ele vai conseguir ser bem-sucedido? Ele vai crescer bem? Não vai acontecer nada de mal com ele? Quantas coisas nos deixam ansiosos. E, de uma certa maneira, a ansiedade, ela vai num certo contraponto à esperança, à fé. Porque a fé é a certeza daquilo que você não viu. A ansiedade é total incerteza, irmãos. Você não sabe o que vai acontecer, você espera alguma coisa, mas pode ser que não aconteça, isso não acontecer, ou se acontecer, como é que fica? Vamos abrir. Não tem PowerPoint, não tem passagem bíblica aí, você tem que abrir. Se tiver no celular, ok, é uma boa. Ou no papel, eu gosto do papel. Eu gosto também da Bíblia eletrônica, é fácil de achar os livros, né? Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Eu quero que você me ouça. Quero que você ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Não vai ter nenhuma telinha aqui para você se distrair. Espero que você também não use a sua telinha para se distrair. Tenta. Faz de conta que acabou a luz do Wi-Fi, você não consegue. Do 5G também não funciona. Mas tem um joguinho que pode funcionar, né? Então, resista a ele. Lucas capítulo 12, irmãos. Jesus falando a partir do versículo 22. Falando aos discípulos. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Não andeis ansiosos. Ansiedade é preocupação. Jesus está falando, não se preocupem com a sua vida. Irmãos, só essa palavra já mexe conosco, porque vai contra
Muita coisa que nós ouvimos. Não, não, você tem que se preocupar com o seu futuro, tem que se preocupar com... Nós temos que nos preocupar. Mas Jesus já começa aqui, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Poxa, mas espera aí, Senhor, o comer aqui está querendo dizer é o sustento do meu corpo físico. E a vestimenta? Bem, eu tenho que ter alguma coisa para me vestir. Não se preocupe, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Irmãos, o que significa exatamente isso? O que significa que a vida é mais do que você comer? Isso é uma coisa básica, muito básica, mas a vida aqui, Jesus está dizendo, é muito mais que isso. Você não percebeu, vocês, discípulos, não perceberam. Abram os olhos. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Tudo aquilo que na época de Jesus era o sinal de bem-estar e de vida racional. Transporta para agora. Se você pensar, né? Não semeio, a gente não temos agricultores aqui, né? Não trabalham. Então vamos ser todos vagabundos? Bem, não é bem isso que Jesus está dizendo aqui. Não ajuntem celeiros, não ficam se preocupando tanto assim com a conta bancária. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado era uma medida antiga. Jesus está dizendo aqui, por mais que você se preocupe, você pode acrescentar 1 minuto a mais na tua vida? 1 segundo? 1 milissegundo a mais? Você pode? Não. Você pode se preocupar à vontade. No dia que chegar, que está determinado, para você deixar esse mundo, você deixará, eu deixarei. E não há preocupação que mude isso, que estenda isso. Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Aqui a gente percebe o contraponto, uma certa oposição entre andar ansioso, andar preocupado e ter fé. A fé é a esperança do que vai acontecer de acordo com aquilo que Deus quer na minha vida e na sua vida. A preocupação, a ansiedade é a negação disso. É o que Jesus está dizendo aqui. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso. Perceba aqui o que Jesus quer dizer. Bom, amanhã eu preciso comer, daqui a pouco tem um almoço, não sei lá o que vai acontecer. Cuidado. Jesus não está dizendo aqui, olha, nem pense nisso. Não se preocupe, não fique ansioso por causa disso. Tem uma grande diferença. Porque os gentios de todo o mundo é que se preocupam, é que procuram essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Olha aqui, gente, a base. Deus sabe que você precisa das coisas. Deus sabe que você precisa sobreviver, que você precisa comer, se vestir, que você precisa trabalhar, que você precisa pensar no futuro. Deus sabe disso. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Sem fazer nada? Não é isso que Jesus está dizendo aqui. É ficar sentado esperando cair do céu? Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem. Tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também
o seu coração. Só os jovens há mais tempo é que vão se lembrar do que eu vou contar aqui. Plano Collor. Quem se lembra dele? Pode levantar a mão. Pois é. Aqueles que são jovens há menos tempo, Plano Collor foi assim. Numa sexta-feira, a ministra da Economia, na época, Zélia Cardoso, foi à TV, mais ou menos 10, 11 horas da manhã, dizendo que a partir daquele momento, todo o dinheiro que todo mundo tinha no banco ou na poupança, em qualquer aplicação, estava congelado. Você não podia fazer nada, você não podia tirar. Foi isso que aconteceu. Mas eu preciso fazer uma cirurgia, e o dinheiro está guardado para isso. Nada feito. Você só vai tirar daqui, agora não lembro se era um ano, depois de muito tempo, e em parcelas. E tinha, acho que, um mínimo que todo mundo podia ter na conta, e tudo aquilo que estivesse acima daquele mínimo, quando você fosse lá ver o teu extrato, não estava mais lá. Como você reagiria? Foi um desespero total. Aí, não se falava da palavra meme, né? Mas começou a surgir aquela piadinha. Bem, né, sábia era a minha avó que guardava o dinheiro debaixo do colchão, porque se eu tivesse guardado dinheiro debaixo do colchão, eu teria agora. Pois é. Irmãos, a nossa concepção de riqueza, em termos gerais, não só bens materiais, tá? Ela é muito pobre. A gente passa a vida atrás de tesouros que a gente pode perder de uma hora para outra, pode ser roubado, pode se desgastar com o tempo. Muitos não são nem aproveitados. Quantos bilionários morrem e deixam tudo, nem aproveita? E nós ficamos angustiados, a gente não leva nada. Me lembrei agora do Silvio Santos, um programinha dele. Quando começava, tinha uma musiquinha que começava com lá, 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 né? E uma parte da música falava assim, do mundo não se leva nada, então vamos sorrir e cantar. Era o que ele falava. Mas tem uma verdade aí. Ele foi um exemplo disso, né? Muito dinheiro. Ele ficou tudo aí. Né? E muitas vezes fica para que pessoas se mordam, se matem, né? Para ver quem que fica com uma parte maior. Então, irmãos, quando nós ficamos angustiados, quando nós ficamos ansiosos, é porque a gente não entende o que significa a doutrina da simplicidade cristã. Jesus, durante a sua vida, ele teve alguns diálogos com algumas pessoas. Num desses diálogos, algumas pessoas falaram, vamos te seguir, Senhor. E Jesus falou, olha, eu não tenho lugar para dormir, não. Você quer me seguir mesmo? Peraí, Senhor, eu preciso primeiro esperar que meu pai morra, né? Enterrar meu pai, depois, preciso cuidar, depois. Jesus dá, às vezes, algumas respostas que parecem tão duras. Fala, olha, ninguém que está disposto, né, a deixar pai e mãe por mim, você não está disposto, você não é digno de ser meu discípulo. Caramba, vamos largar todo mundo? Não foi bem isso que Jesus quis dizer. Para o jovem rico, já falei tantas vezes do jovem rico aqui, mas para mim ele é um ícone, irmãos. Ele é um exemplo de como nós somos. O jovem rico fazia tudo aquilo que a lei determinava como sendo atitudes de um ótimo judeu na época. E hoje seria um baita cristão. Nossa, cara, todos os mandamentos, Jesus fala e alguns mandamentos difíceis, ele fala, não, eu sigo isso aí. E ele não estava mentindo, Jesus não o desmentiu. Mas tinha algo, quando Jesus tocou no ponto, aquele jovem virou as costas. Não sabemos o que aconteceu depois, pode ser que ele tenha voltado, mas Jesus tocou no ponto, olha, você é um cara rico. Vai, vende tudo que você tem aí.
Tudo. Não começa com 10% e 20%, não, vai tudo. Aí você vem, vai ter um tesouro no céu, como Jesus diz aqui para os discípulos, né? A juntar tesouros no céu. Depois você vem e me segue. Radical? Caramba, sim. O que você faria se você fosse aquele jovem diante de Jesus? O que eu faria? Pensa. Será que Jesus mudou? Hoje ele não pede mais nada disso? O que Jesus estava propondo para aquele jovem era, olha, você depende muito das suas riquezas, do seu bem-estar. Isso domina o teu coração. É senhor do teu coração. Não tem como eu ser teu senhor, porque isso está tomando o lugar. Eu creio que que é importante que a gente pense um pouquinho sobre o que realmente é importante. O que é prioridade na sua vida? O que vem antes de qualquer outra coisa? Se a gente não sabe responder muito bem essa pergunta, a gente fica meio solto, né? Vai de um lado, vai para o outro. A gente vai atrás de uma riqueza que não torna a gente rico. A gente vai atrás de uma alegria que não torna a gente feliz. De uma segurança que não torna a gente seguro. A gente vive sobressaltado. Quantos aqui já perderam uma noite de sono por alguma ansiedade? Eu. Uma? Se fosse só uma, estava bom, né? Se você não levantou a mão, acho que você não entendeu bem o que é ansiedade. Mas, enfim, ok. Por isso que Jesus fala, vocês são pessoas de pequena fé. Quando a gente inverte as prioridades de Deus, a gente se ilude. A gente pensa que está indo na direção certa. Deixa eu contar uma coisa para vocês, um testemunho pessoal. Quando eu e a minha querida, minha amada e idolatrada, salve, salve, quando a gente decidiu se casar, nós não tínhamos nada. Hoje, quando o pessoal pensa, né, está namorando, quer casar, não, eu sou casar, eu preciso ter uma estabilidade financeira, eu preciso ter um imóvel já, eu preciso ter um sustento. Nós fizemos o nosso plano para casar na igreja e nos despedir do pessoal que carinhosamente esteve presente e ponto final. Porque nós não tínhamos dinheiro para uma festa. Não tínhamos. Mas para nós estava tudo bem. Eu não sei, acho que alguém ficou sabendo lá na Igreja do Bosque, e aí os casais se juntaram, junto com os casais da Liberdade, porque a Lídia era daqui, falaram, nós vamos fazer a festa para vocês. Eu falei, puxa, tá bom, que bom, né? Eu me lembro de uma senhora, viúva, da Igreja do Bosque. A gente estava voltando de um evento, e ela estava sentada, eu estava de pé perto dela, num ônibus fretado, e ela falou, Rosinha, você vai casar, né? Sim. Eu vou fazer 1000 salgadinhos para você. Eu fiquei sem palavras. Fizemos uma lista de casamento, como todo mundo faz. Porque nós não tínhamos dinheiro. Eu tinha um apartamento que eu tinha comprado, estava pagando ainda. E todas as coisas que a gente precisava para montar uma casa vieram. Todas. Tínhamos contratado uma lua de mel. Paguei com um cartão de crédito. E aí a gente fala, bom, como é que a gente vai pagar quando vier a fatura? Eu falei, eu não sei. Eu não me lembro exatamente do valor da viagem toda. Mas era algo assim, como faz 30 anos, afinal de contas, né, gente? Tem uma inflação aí. Acho que era algo 1000 alguma coisa, talvez. E tinha uns centavinhos lá, que era 13 centavos. Mas eu realmente não tinha dinheiro para pagar. Porque na época, inclusive,
Eu estava desempregado. Eu trabalhava como freelancer. Aí fizemos a festa, foi feita a festa. E teve o corte da gravata. Hoje não se faz mais isso. Ainda faz? Ah. Porque no corte da gravata, quando fomos contar o quanto deu, foi exatamente o valor da lua de mel com centavos. O que foi isso? O que foi aquilo? Sabe, aquilo ensinou para mim uma grande lição. Muitas vezes, a gente faz planos para fazer coisas, mas a gente só se sente seguro se tem uma gorda conta bancária ou todas as condições já previamente determinadas para você fazer algo. Nós somos assim. O ser humano é assim. E eu queria questionar cada um de vocês e a mim mesmo. Quanto que nós realmente estamos dependendo da fé no Senhor para andar? Quanto? Quanto a gente se sente seguro quando você não tem nada pela frente? Quando parece que as coisas não vão dar certo. Mas essa expressão, ela é um contrassenso à nossa fé. Porque se Deus cuida de você, cuida de mim, então não tem coisa que vai dar errado, irmãos. Vocês concordam? Se eu creio que Deus sabe de tudo aquilo que eu tenho necessidade antes, então não tem algo que não vai dar certo. Pode não dar certo de acordo com o meu plano, com o que eu espero. E aí está o problema. Porque quando não é o que eu espero, Deus, mas não deu certo. O que aconteceu aí, Senhor? Aí você já começa a se preocupar. Quando dá certo, nossa, glória a Deus, graças a Deus, irmãos, obrigado pelas orações, deu certo, foi curado, conseguiu emprego. E quando não dá? Quando não dá certo o que nós queremos. Mas isso não deu certo do ponto de vista de Deus? Quando não acontece, ora, deu certo. Do ponto de vista do Senhor, está tudo certo. Mas nós não encaramos dessa maneira. Quando nós ficamos doentes, pedimos aos irmãos que orem pela nossa cura. Ok? Fui curado. Senhor, obrigado. O Senhor atendeu a oração. E se eu não ficar curado? O Senhor não atendeu a oração. O Senhor não fez a vontade dEle? Às vezes a doença dura um pouquinho mais do que eu gostaria. Quantas coisas deixamos de aprender, irmãos, sobre o que realmente importa. Algumas lições que Jesus nos dá aqui, que Ele mesmo fala. Nós valemos muito mais do que aquilo que nós temos, irmãos. Jesus fala que a vida é mais que alimento, o corpo mais do que vestes. Parece muito óbvio, né? Mas a gente se esquece. Muitas vezes nós somos medidos pela roupa que nós usamos. Não está de acordo com, a média aqui. Somos medidos pelo carro. Nós nos medimos por isso. Nossa, o cara tem um carrão, caramba. Queria ter um carrão desse aí também. Nós nos medimos por isso. Mas nós valemos muito mais. Nós medimos as pessoas, o sucesso delas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são. Muitas vezes, há pessoas que cuidam do carro mais do que do próprio corpo. Eu não vou perguntar quem faz isso, porque vai ser constrangedor. Mas acontece. Acontece. A gente muitas vezes descuida da alimentação, o colesterol sobe, o triglicérides explode, né? Não fazemos exercícios, nos matamos de trabalhar porque precisamos ganhar dinheiro. E aí, onde está a prioridade? Onde é que está a prioridade aí, gente?
A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito, mas a gente trata o nosso corpo muitas vezes como lata de lixo da alma. Alimentamos bem o nosso templo, ou o templo do Espírito Santo, não o nosso. Nós valemos muito mais do que aquilo que fazemos, não apenas mais do que aquilo que temos. E a gente usa uma palavrinha que é pragmatismo. Temos que ser pragmáticos. O que é pragmatismo? É o sujeito que vai, né, ele não vai plantar, por exemplo, um ipê na porta de casa, porque ele não está preocupado com a beleza das flores ali. Porque com o tempo também ele vai ter que gastar para tirar as folhas, as flores da calçada. O pragmático é o prático. Vamos dizer, em termos práticos, o que isso significa? Nós somos práticos. Procuramos ser práticos. Pessoas práticas fazem sucesso na empresa. São funcionários muito valorizados, que é prático. Não fica só na teoria. Nós medimos as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas são. Medimos as pessoas pela sua utilidade. Olha como uma pessoa é esforçada. Nossa, ela está todo o almoço que tem que fazer ali. Nossa, ela está lá. Uau! E aquela que nunca está? Oh, você nunca vem aqui para ajudar e tal. Nós medimos as pessoas assim. E se ela está lá orando no seu quarto, por aquelas pessoas que estão ali preparando, que você não está vendo? Nós muitas vezes, não sei se hoje se faz isso, mas o que você vai ser quando você crescer, né? Algumas crianças já muito espertinhas, você grande, né, tio? Mas assim, que profissão você vai seguir? O Kay, quando ele estava fazendo vestibular, uma pessoa perguntou para ele, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer matemática. Matemática? Nossa, mas você vai morrer de fome. A ironia, ela era professora de matemática. Nós temos as profissões que dão prestígio, que dão dinheiro. As faculdades. Se vocês, adolescentes, não entrarem na USP, nós julgamos as pessoas dessa maneira. Os filhos dos nossos amigos, os nossos filhos, botamos pressão para isso. Fui professor de ensino médio durante muito tempo. E vi a angústia e a ansiedade de muitos jovens de 17 anos. Falando, professor, meu pai quer que eu faça tal coisa, mas eu tenho que passar esse ano no vestibular. Eu falei, nossa, mas por quê? Por que teu filho tem que passar este ano no vestibular? Deixa ele amadurecer um pouco mais. Que isso? Exigência social. Não, você tem que entrar com 18, sair com 23, com 25. Como assim? Quando que um jovem de 17 anos está preparado para decidir o que ele vai fazer do resto da vida como profissional? Quando isso, gente? Eu conheci muitos jovens que fizeram essa decisão por pressão dos pais e foram profissionais infelizes. Quando a gente observa a parábola dos talentos, isso está em Mateus 15, a palavra dos talentos, só para lembrá-los, um senhor veio e deu. Talento era a moeda da época. Deu para um, deu 1, para outro deu 3, para outro deu 5. Ele esperava que, né, o pessoal investisse esse dinheiro e voltasse com o lucro. E muitas vezes os cristãos entendem essa palavra a partir da perspectiva do mérito. Não, aquele que recebeu 5, ele mereceu mais, por isso. O que recebeu 1, isso aí é meio, né? Não vale muito não, então dá só 1 para ele. Não foi isso. O Senhor fez isso, e o Senhor ali é a figura de Deus, porque Ele sabe a limitação de cada um. Ele dá aquilo que nós podemos desenvolver, não aquilo que nós não podemos. Aqui nesse texto, voltando aqui de Jesus para os discípulos,
Salomão tinha muito dinheiro, foi um dos homens mais ricos do Velho Testamento. Ele podia se vestir com a mais fina vestimenta da época, com ouro, com, né, diamantes, pérolas, rubis, podia usar tudo isso daí. Mas isso o tornaria mais bonito aos olhos de Deus? O próprio Jesus fala, claro que não. Então, meu querido, o que você tem, o que você faz, não torna você melhor diante de Deus. Talvez o contrário, te afaste de Deus. Você fica tão preocupado com o futuro, com se vai ter uma crise, se não vai ter, que você se torna feio aos olhos de Deus. Na verdade, irmãos, não há o que a gente possa fazer para se tornar melhor aos olhos de Deus. Deus não nos mede pelos nossos méritos. A medida de Deus é bem diferente. Ele não é aquele juiz que fica num caderninho anotando, dá prêmio para quem tem mais sucesso e castigo para quem fracassa. Não é assim que Deus age. Nós fazemos assim. Deus não. Nós fazemos isso no trabalho, com os nossos subordinados, nós fazemos isso com as pessoas a quem nós conhecemos, nós julgamos o tempo todo e damos uma nota. Deus não faz isso. Ele retribui, Ele faz a nós de acordo com a sua graça, irmãos, não de acordo com os nossos méritos. Quando a Bíblia fala que vamos ser avaliados pelas nossas obras, Ele não está falando de salvação. Por quê? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso está em Efésios 2, 8, 9. Isso não vem de vós, não é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém fique se achando. As obras são fruto. Nascem naturalmente da árvore, como manifestação da sua natureza. Então, quanto mais a nossa natureza se aproxima da natureza do Senhor Jesus, o fruto é consequência. A obra é consequência. Então, irmãos, mais uma coisa aqui em relação ao que Jesus fala. Aos olhos de Deus, nós não merecemos nada. Aliás, tem uma coisa que nós merecemos, que é inferno. É a única coisa que eu e cada um de vocês merece. Não importa quão bonzinho, quão legal você acha que você seja. Nós merecemos morte eterna, longe de Deus. É o que a gente merece. Mas Deus, por sua imensa graça, seu imenso amor, se agradou em dar a nós o reino dele, né? Então, qual é a prioridade aqui, irmãos? Versículo 31. Dá uma olhada aí, desse capítulo 12. Busquem antes de tudo o seu reino. E essas coisas vão ser acrescentadas. Então aqui vem a pergunta, irmão. O reino de Deus envolve, acima de tudo, intimidade com o Senhor. Quanto de intimidade você tem com o Senhor? Eu me pergunto, quanto de intimidade eu tenho com Jesus? Quanto de intimidade? Quanto tempo você gasta cultivando essa intimidade com o Senhor? Obedecer de maneira voluntária, não buscar o nosso interesse, questionar sempre as nossas vontades. Você questiona as suas vontades, os seus planos? Você questiona? É uma maneira de estar em intimidade com o Senhor, questionar. Estou pensando em tal coisa, Senhor, isso não é ilegal, não é imoral, não engorda, mas é a tua vontade. É o melhor para mim? Eu acho que é o melhor. O senhor também acha? Dificilmente fazemos essas perguntas. Ansiedade, irmãos, é o pavor da alma. Então, assim, Jesus aqui, quando ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele sabe da fragilidade da nossa alma, mas ele não forçou, falando, vocês são um bando de incrédulos, vocês têm a fé minúscula e fica aí ansioso. Não.
ele trata com... Ele não força a barra. Ele dá alguns exemplos. Jesus era um ótimo contador de histórias, aliás, né? Jesus tinha vindo da pobreza, sabia o que era ser pobre. Então, muitas vezes ele faz referência nas parábolas ou nas histórias dele, né? Odres velhos, né? Os barris velhos, pardal, que é um pássaro que, vamos dizer assim, não valeria nada, roupa remendada, né? Salário recebido pelo trabalhador. Jesus faz muita referência a isso. Então, irmãos, existe uma grande diferença entre prevenção e preocupação. Devemos, sim, nos prevenir em relação ao futuro. Não desperdiçar aquilo que Deus tem nos dado. Esta igreja, a boa parte de vocês aqui, está na camada privilegiada da população. Ok? Camada privilegiada. O que você tem feito com isso? Isso é bênção de Deus. Para você se prevenir, mas não para você se preocupar. É exatamente sobre a preocupação que Jesus está falando aqui. Ansiedade. Não fica ansioso, não fica preocupado com isso. Temos que, usando, né, uma figura que Jesus usaria na época dele, temos que semear realmente, né? No outono, né? Prevenir, semear no outono para colher depois, claro. Mas não é sábio, não é saudável perder o sono durante o inverno, nos preocupando, será que a colheita vai dar? Será que vai vir ou não vai vir? Quanto vai vir? Meu Deus, o que vier, eu vou ter condições de vender e pagar minhas contas? É essa a preocupação. É dela que Jesus fala aqui. Se nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, temos que ser mais tranquilos. Descansar no Senhor. Essa é a... E esse descansar no Senhor está ligado com intimidade com Deus. Ainda que a gente não use... que a gente muitas vezes tenha dificuldade de enxergar com os olhos da fé, o Senhor já cuidou de todas as nossas urgências, irmãos. A gente canta isso. Cantamos aqui, Deus é bom. Bom. Está no controle da minha vida e da sua vida. Olha que contrassenso. Nós ouvimos, nós pregamos, nós falamos, Deus cuida de todas as coisas. E ao primeiro sinal de dificuldade, a gente já fica ansioso, e desesperado e preocupado. Então, na verdade, nós não estamos crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, aconteceu uma desgraça aqui, o Senhor não está no controle disso, porque o Senhor deixou acontecer. O fato de ter deixado acontecer é controle. Qual é o propósito? Bom, algumas coisas vamos saber. Outras não. Mas se nós não confiarmos nas promessas de Jesus, fica difícil. Qualquer manifestação. Nós ficamos preocupados com muitas coisas. Mas eu queria desafiar você, quando você se sentir assim, preocupado ou ansioso, que você se lembre das palavras que o Senhor Jesus disse. O Senhor deu vida a você, será que Ele não vai sustentar a sua vida? Se Ele salvou você, se Ele transportou você das trevas para a maravilhosa luz dEle, Ele não vai sustentar você? Se Ele cuida de pássaros que nem sabem que Jesus é o Senhor, se Ele cuida de flores, será que Ele não vai cuidar de nós? Ele não deu o próprio Filho dEle para nos salvar?
da pior coisa que poderia acontecer conosco, que seria vida eterna sem Deus. Ele deu a sua vida para que a gente se livrasse disso. Ele não vai nos estar no controle das coisas menores? Como não? Claro que vai. Devemos ser prevenidos, irmãos, não preocupados. E confiar que o Senhor tem tudo sob controle. E no tempo certo, Ele vai fazer aquilo que é a vontade dEle. O Senhor é nosso provedor. Então temos que ser responsáveis, prevenidos na medida certa, mas não permitindo que a preocupação demasiada, a ansiedade, roubem a nossa segurança e roubem a alegria pelo fato de sermos filhos de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens tudo sob controle, Pai. Nada te escapa. Nada pega o Senhor de surpresa. Mas nós somos frágeis, Senhor, e a nossa fé é muito pequena, então queremos pedir que o Senhor nos fortaleça, Pai. Para que a gente tenha a medida certa de pensar no futuro, pensar nas coisas, a medida certa da prevenção, Senhor Deus, para que também o nosso coração seja generoso com aqueles que não têm tanto quanto a gente. Não permita, Senhor Deus, nos ajuda a não perdermos mais o sono por causa das coisas da vida, Senhor Deus. Coisas que o Senhor tem sob controle. O Senhor nos deu salvação, vida. Aquilo que é mais importante para a nossa vida, o Senhor proporcionou a nós. Então, é claro, o Senhor vai proporcionar tudo o que a gente necessita. Muitas vezes não, talvez na quantidade que a gente queira, mas que o Senhor possa nos ajudar a ver isso também, essa realidade, Senhor. Tem misericórdia deste povo que se reúne aqui, Senhor. Precisamos da Tua misericórdia o tempo todo. Obrigado pela esperança que Jesus nos dá, de que o Senhor cuida de todas as coisas nas nossas vidas. Todas as nossas necessidades, desde as básicas até as outras que não são tão básicas assim. Obrigado porque o Senhor nos dá muito mais do que, na verdade, precisamos. Ajuda-nos a reconhecer isso. E novamente, Senhor, para que a gente tenha coração generoso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.